Olá pessoal, sejam muito bem-vindos às nossas videoaulas de genética molecular disponibilizadas nas plataformas e-aulas e e-disciplinas pela Universidade de São Paulo. Eu sou a Thalita e nessa aula de hoje nós vamos dar início ao estudo da tecnologia do DNA recombinante. Nós, professores responsáveis pela disciplina, estamos à disposição para auxiliá-los no caso de qualquer dúvida em relação ao conteúdo das aulas. Esperamos que o aproveitamento das aulas remotas seja o mais profícuo possível e nos contactem no caso de dúvidas. Além dessa nossa videoaula, também está disponível na plataforma e-aulas um arquivo em formato PDF com o conteúdo dessa aula, além de questionários referentes a cada módulo dessa nossa videoaula. Bom, vamos ao conteúdo da nossa aula de hoje. Bom, então nessa aula a gente vai fazer uma revisão sobre o histórico da genética até o surgimento da genética molecular atual. A gente também vai falar sobre as ferramentas utilizadas na tecnologia do DNA recombinante, que são as enzimas de restrição e os vetores. E lembrando que ao final de cada módulo dessa aula, tem lá no e-disciplinas os questionários que devem ser feitos com o objetivo de aprendizagem do conteúdo. Bom, houve então 3 grandes acontecimentos na história da genética que marcaram a evolução da genética até a genética molecular. O primeiro foi os estudos realizados pelo monge Gregor Mendel durante o século XIX, onde ele realizou intercruzamentos de ervilhas com diferentes características, como a altura da planta, cor das flores, textura da semente. E com isso, ele acabou descobrindo que as características do organismo, elas são transmitidas para as gerações futuras. E essa transmissão se dá graças a fatores hereditários, que mais tarde eles foram denominados de genes. Mas na época, né, os pesquisadores eles questionavam o que era um gene, né? Mas logo essa pergunta ela foi respondida de que os genes eles eram constituídos de nucleotídeos. Então, mais tarde, lá no século XX, 2 grandes pesquisadores, né, o James Watson e o Francis Crick, eles deduziram o modo de organização desses nucleotídeos no DNA. Então, eles identificaram que esses nucleotídeos eles estavam organizados em 2 fitas em alfa-hélice e que os nucleotídeos estariam ligados uns aos outros por ligações fosfodiéster. Nessa ligação fosfodiéster, um fosfato de um nucleotídeo ele estava ligado ao açúcar do nucleotídeo seguinte, como se fosse mesmo um corrimão de uma escada. E os degraus, né, as ligações entre as bases, seriam então ligações de hidrogênio. E mais recentemente, temos o projeto Genoma Humano, né, que foi uma parceria entre órgãos públicos e privados. Dentre os órgãos privados, tem um famoso pesquisador, o Greg Venter, que ele foi responsável pela identificação da sequência de bases no DNA humano. Ou seja,
pelo sequenciamento do DNA e a catalogação dos genes. Então, o monge Gregor Mendel, né, que foi um monge que viveu lá no século XIX, ele dedicou grande parte do seu tempo lá no Jardim do Mosteiro em fazer cruzamento entre ervilhas de diferentes características, como, por exemplo, a textura da semente, se lisa ou rugosa, a altura de plantas, se alta ou anã, e dessa maneira ele acabou estudando a herança das características que eram transmitidas então para as gerações futuras. E com isso ele acabou observando que haviam então fatores hereditários que eram responsáveis pelas características e que mais tarde então esses fatores foram denominados de genes. E Watson e Crick, né, eles demonstraram que os genes eles são constituídos de nucleotídeos. Logo eles deduziram então que a estrutura do DNA era em dupla hélice, uma fita em dupla hélice, e que os nucleotídeos estariam ligados então um ao outro numa cadeia principal. Então aqui seria a cadeia principal, né? Então os nucleotídeos eles estariam ligados uns aos outros. O açúcar de um nucleotídeo estaria ligado ao fosfato do nucleotídeo seguinte e assim por diante, formando então a cadeia principal. E entre as bases nitrogenadas estariam então as pontes de hidrogênio e aqui as ligações fosfodiéster. E mais atualmente o projeto Genoma Humano, que sequenciou o DNA humano, tendo como objetivo estudar como que os genes eles influenciam as características dos seres humanos e quanta variância genética existe na espécie humana. Então, isso foi já no século XXI e tiveram duas grandes publicações, uma na Science e uma na Nature. Bom, de onde que vem então a genética molecular? A análise genética ela é feita em diferentes níveis, né? Ou seja, de diferentes pontos de vista. Ele pode ser feita a partir de um gene ou a partir de uma molécula de DNA ou ainda a partir da população de organismos. Então, o período anterior à descoberta da estrutura do DNA é chamada então genética clássica. Durante esse tempo, os geneticistas eles dedicaram-se à análise dos resultados lá do experimento de Mendel, que fez os cruzamentos lá com as ervilhas. Nesse tipo de análise, os genes são identificados pelo estudo da herança das diferenças de características, como se a semente é lisa ou se é rugosa, se é amarela ou se é verde. Através o quê? Dos resultados, então, desses intercruzamentos. Mais tarde, então, com a descoberta da molécula de DNA, a genética entrou então em uma nova fase. Passou a ser possível, então, estudar os genes a nível molecular. Essa abordagem da análise genética tornou possível, então, sequenciar moléculas de DNA com facilidade,
Graças à genética molecular, foi possível então manipular o DNA. Como assim? Seria cortar moléculas de DNA, retirar genes, inserir em outra molécula de DNA, ou até mesmo retirar gene de um organismo e inserir em outro. Isso que é chamado então a tecnologia do DNA recombinante. Então aqui a gente tem um exemplinho de uma bactéria, que é a Bacillus thuringiensis, que então é retirada uma parte do seu DNA, que é o gene de interesse, que é um gene responsável pela síntese de uma proteína, que essa proteína vai formar cristais no intestino da lagarta, levando essa lagarta à morte. Então, esse gene de interesse é inserido no DNA da planta e quando a lagarta se alimenta dessa planta, ela vai acabar então ingerindo essa molécula de DNA que vai ser responsável pela síntese dessa proteína, que vai levar então a lagarta à morte. Certo, pessoal? E um terceiro tipo de análise genética que imita Darwin, focando então na genética de populações inteiras. Então, indivíduos de uma mesma população, eles podem ter alelos diferentes para determinados genes, que torna então esses organismos geneticamente distintos uns dos outros. E aqui o desenho mostra uma mutação que acontece num gene, no gene responsável pela cor dos besouros. Então, essa mutação leva a uma mudança de cor. O besouro que era marrom, ele passa agora a ser verde. E com isso, os predadores, eles conseguem visualizar melhor esses besouros, fazendo então com que haja uma maior predação desses besouros. Dessa forma, acaba havendo então uma seleção dos mais aptos, que são os marrons. Essa mutação faz com que os besouros apresentem diferença nos alelos para o gene que confere cor. Mas nós não vamos entrar em detalhes nem quanto à genética de populações, nem quanto à genética clássica. O nosso foco aqui é a genética molecular e na aula de hoje nós vamos ver então ferramentas para a gente poder estudar a tecnologia do DNA recombinante.